Fala galera, beleza? Sou Thaleson Rodrigues, médico, sou dono do canal Cultura Med, assim como vocês, e hoje a gente vai falar sobre o tema Síndrome Alcoólica Fetal. É um tema, digamos, negligenciado. Provavelmente, se você não é da saúde, nunca ouviu falar sobre essa doença, mas é algo interessante falar sobre ela, já que o consumo de álcool tem aumentado bastante nos últimos anos, principalmente entre as mulheres. Tendo em vista esse aumento de consumo, teremos também uma maior incidência da doença. Como exemplo, por exemplo, na Alemanha, cerca de 27% das mulheres consomem álcool durante a gestação. Mas aí não é necessariamente uma culpa dessa mulher, uma irresponsabilidade. É possível que ela consuma sem que saiba que está gestante. Pode acontecer, a mulher engravida, não faz o teste, não faz o exame, por não suspeitar de gravidez, e passa despercebido. Então, ela consome álcool e o consumo do álcool, como a gente vai ver, pode desencadear alguns problemas, inclusive transmissão placentária, ou seja, o álcool passa do sangue para o feto. É possível detectar níveis de álcool no líquido amniótico pouco após o consumo da substância. Então, esse é um tema um pouco negligenciado, como vocês perceberam. Até acredito que muitos de vocês nunca tenham nem ouvido falar sobre, né? Começou-se a descrever a síndrome alcoólica fetal na França, na década de 60. E lá começaram a observar alguns aspectos semelhantes entre crianças de mães que consumiam bastante álcool. E a partir delas descreveram como seria essa síndrome. Como eu já falei, o álcool pode passar a corrente sanguínea rapidamente para todos os órgãos do corpo. Ele é uma substância bem solúvel nos tecidos do corpo humano. Ele pode difundir através dos tecidos, com absorção rápida, passar para a criança e causar alguns danos. Além do dano que a gente já conhece do álcool, os danos físicos e psicológicos, ele pode causar alterações no DNA, alterações epigenéticas, que podem alterar a expressão de determinados genes. Os genes se expressam já durante a formação do feto, e o álcool pode desencadear algumas mutações, e essa pessoa, quando nascer, essa criança, pode carregar esses danos por toda a vida. Qual a prevalência dessa doença? A síndrome alcoólica fetal, você tem relativamente poucos casos. Tem 1 a 3 casos para cada 1000 nascimentos. Mas quando você pega um país como o Brasil, que tem milhões de bebês por ano, temos um número significativo, levando em consideração o aumento do consumo de álcool pelas mulheres gestantes. Então, nós temos aí um número significativo. Inclusive, além do síndrome alcoólica fetal, a gente pode ter algum desordem de aspecto alcoólico. É uma alteração que não chega a ser a síndrome, como eu vou falar daqui a pouco da tríade, mas já é uma alteração que pode passar em branco. Então, ela não é diagnosticada, a criança apresenta alguns déficits de desenvolvimento, algum atraso neuropsicomotor, que passa batido. O pai não diagnostica, o pai não observa, o médico também não diagnostica, inclusive pediatras, e passa despercebido. Então, a tríade que eu acabei de falar, ela é caracterizada por dismorfismos faciais, que eu vou mostrar daqui a pouco, prejuízo no desenvolvimento pré e pós-natal, e anormalidades no sistema nervoso central. É bastante grave. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para a gente ver. Aqui a gente tem uma ressonância magnética de crianças que foram expostas ao álcool, né? A primeira, você tem uma criança normal, criança com, aqui é uma imagem, um corte de uma ressonância, e aqui a gente pode comparar esse corpo caloso, que é essa substância, certo? Essa região. Então aqui a gente tem uma criança normal, e aqui a gente tem uma criança que foi exposta ao álcool durante a gestação. Tem uma alteração aqui no corpo caloso, a gente pode observar aqui a diferença. E aqui também tem uma alteração importante no cerebelo da criança, né? A gente pode acompanhar, por exemplo, nessa, que é uma criança de 7 anos, e aqui uma criança de 14, essa aqui é de 10, a primeira,
E aqui a gente tem alteração no cerebelo dessa criança. Então aqui, ao longo do tempo, essa criança vai apresentar diversos prejuízos. Aqui a gente tem algumas características faciais, né, dessa criança, como por exemplo a ponte nasal, certo? Baixa aqui o nariz, pregas epicânticas, o olho como se fosse um pouco mais fechado, né, de um lado apenas. Fissura palpebral curta também, né? Lábio superior bem fino, certo? Micrognatia, e aqui também tem orelhas anormais, né? Além da cabeça, perímetro cefálico ser um pouco menor do que uma criança que não apresenta a síndrome. E a gente tem algumas características, prejuízo cognitivo do aprendizado, o QI dessa criança vai ser prejudicado, raciocínio prejudicado, questão do aprendizado, desenvolvimento na escola que essa criança vai apresentar. Então, são prejuízos bem significativos, prejuízos sociais e para essa criança ao longo do tempo, né? Como eu trato? O melhor tratamento é a prevenção. Como tratamento preventivo, a mãe não consumir álcool, ao máximo tentar não consumir o álcool durante a gestação. Se possível, fazer testes de gravidez, já que essa paciente não faz uso de contracepção, então é ideal que ela faça aqui, vez ou outra, um teste de gravidez, para que ela não venha engravidar, consumir álcool acidentalmente e apresentar essa síndrome perante seu concepto, que vai ser muito danoso, como a gente já viu, as alterações. Então, o tratamento é multidisciplinar, envolve médico, fonoaudiólogo, nutricionista e fisioterapeuta. Então, ele vai envolver todos esses profissionais, além da prevenção, campanha educativa e a orientação do pré-natal. Muito obrigado e até a próxima.